Abre comigo as vossas Bíblias, no livro de Efésios, capítulo de número 1. Terminaremos hoje o capítulo de número 1. Versículo 15 ao 23. Epístola aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 ao 23. Diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principados e potestades, de poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Senhor, mais um dia, Deus, dentro da tua casa. Louvamos o teu santo nome, oramos a ti, ofertamos a ti, e agora, Senhor, ouviremos a tua palavra. Essa palavra, Senhor, que tem todo o poder, Deus. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração, Deus. De repente, Senhor, existem corações aqui no nosso meio, que durante essa semana foi carregado, Senhor, de coisas que não convêm o teu santo nome. Por isso, meu Pai, limpa o nosso coração para que, nesta manhã, nós possamos absorver tudo aquilo, Deus, que diz a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados, regenerados, Senhor. E nós sabemos que só o Senhor tem esse poder. Por isso, Pai, ajuda cada um de nós, pois assim nós choramos e já te agradecemos. Amém. Poder se sentar, irmãos? Irmãos, como já foi pregado até agora, a gente viu que do capítulo 1, do versículo de número 3, até o versículo de número 14, Paulo ele traz um ensinamento sobre o plano de Deus. Deus ele planejou, Jesus ele executou e o Espírito Santo aplicou. A gente vê que Deus ele planejou, ele escolheu e adotou. Jesus, ele efetuou o plano, redimindo e nos perdoando. E o Espírito Santo, ele aplicou o plano, nos selando e dando essa garantia do plano não falhar. E é por isso que Paulo, ele começa falando, aqui no versículo de número 15, de tudo aquilo que ele acabou de falar, ele começa falando assim, ó, por isso o quê? O que ele acabou de falar agora. O plano de Deus, a salvação, a eleição, a confirmação, o selo, a garantia disso. Aí ele está falando agora, por isso, depois de tudo que eu falei para vocês, depois de tudo agora que eu ensinei a vocês,
A gente vê, irmão, que isso é tão belo que Paulo ele não coloca ponto, ele coloca vírgula e vai dando continuando sobre o plano de salvação. Às vezes, irmão, nós não caímos em si o tamanho desse plano, querido. Paulo está falando que Deus nos escolheu antes que tudo fosse criado. Eu não sei aqui quem gosta de astronomia, biologia, geografia. Quando você estuda toda essa criação de Deus, você fica maravilhado. Porque depois de tudo isso, antes de tudo isso ser criado, Jesus ele nos escolheu, Deus nos escolheu. E o interessante disso é que eu fico, às vezes, me questionando. Porque eu, um homem, que vira e mexe, estou errando, Deus me pegou e me colocou no seu plano. Irmão, nós fazemos parte do plano de Deus. Não é Deus que faz parte do nosso plano, é isso que Paulo está falando. Nós fazemos parte do plano de Deus. Por isso, nós que fazemos parte do plano de Deus, ele vai continuar o seu raciocínio. Ele fala, por isso também eu, no versículo 15. Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. Primeiro ponto, Paulo está preso. A sua primeira prisão foi uma prisão religiosa. Ele está escrevendo em uma prisão que não é essa prisão que nós costumamos assistir hoje. Era uma prisão dentro de um buraco de pedras, aonde que o alimento vinha tipo esses bueiros que a gente vê na rua. Paulo está ali, era um lugar frio, um lugar que ninguém queria estar, e Paulo estava ali. Alguns acreditam, irmão, que desde o momento que Paulo saiu de Éfeso até a prisão, decorreu aproximadamente 4 anos. Então, se a gente for por essa lógica, se esse historiador está certo, Paulo, depois de 4 anos, Paulo está ouvindo ainda a fé dos irmãos. Não só a fé, mas também o amor. Aonde que João Calvino vai falar que isso é a excelência do cristianismo, a fé e o amor. Quando a gente vê o doutor Lloyd Jones, ele vai falar que o que diferenciava de todos os efésios que não tinha Deus era a fé, não era o amor. Porque obra de amor, obra de caridade, qualquer um faz. Qualquer religião ou qualquer seita vai ajudar o próximo, porque isso faz bem para o seu próprio ser. Agora, o que Paulo está falando é sobre fé e amor. O que Paulo está falando é que os efésios faziam tudo centralizado em Cristo Jesus. A fé deles era depositada em Cristo. Eles faziam aquilo porque era Cristo que era o objetivo deles, fazerem tudo aquilo que eles estavam fazendo. Cristo, ele depositou o amor. E agora o amor está exalando para as demais pessoas. Está contagiando as pessoas. E Paulo está falando a fé e o amor dos irmãos. É bem verdade que essa fé aqui é subjetiva, não é a fé, não é a fé subjetiva, mas é a fé objetiva. Fé subjetiva é aquela fé quando acompanha no momento da nossa conversão. Fé objetiva é a fé que acompanha a nossa caminhada. Quando nós todos fazemos para a glória de Deus, e é isso que Paulo está falando. Eu tenho ouvido a fé de vocês. Eu estou ouvindo também o amor que vocês têm um para com todos os santos. Não existia acepção de pessoas aqui. Paulo está falando, deixando muito bem claro que era para todos os santos. E agora é uma coisa muito interessante que é o que Paulo acostumava fazer, irmãos. Ele fala, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós
nas minhas orações. Esse não cessar aqui é persistência. Paulo persistia em orar a favor dos irmãos. Paulo, ele não só persistia em orar, mas também ele agradecia a Deus por Deus ter alcançado aquele povo. E é por isso que Paulo está falando, eu não cesso e eu dou graças a Deus por vós nas minhas orações. Então, todas as vezes quando Paulo se inclinava para poder orar, vinha o povo de Éfeso sobre a sua mente. E ele está falando, eu não cesso de orar por vocês. Porque Paulo, irmão, ele não cessa. Porque ele persiste na oração. Qual é o tipo de oração que Paulo agora vai apresentar? É bem verdade que no capítulo 10 ele vai falar sobre o fortalecimento do Espírito Santo. Eu oro para que Deus fortaleça vocês. É bem verdade que no capítulo de número 5 ele vai falar que vocês venham ser cheios do Espírito Santo. Mas aqui, o que Paulo ele vai falar, qual é o tipo de oração do apóstolo Paulo? É uma oração de progressão da fé. O apóstolo Paulo, irmão, sabia que aquele povo tinha que entender o perigo que é ficar satisfeito com aquilo que já recebeu de Deus. Tem pessoas que se convertem, crê, batizado, toma ceia, e para essa pessoa já é suficiente. E não é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo, no versículo de número 17, ele vai falar porque ele não cessava de orar, porque ele persistia em orar por aquele povo. Paulo ele vai falar, para que, versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando Paulo vai tratar desse assunto em Filipenses capítulo 2, ele vai falar assim, ó, desenvolvei, aquele desenvolver ali no original é trabalhai por vossa salvação no temor e no tremor de Deus. O que isso significa, amado? É que eu e você não podemos ficar satisfeitos com aquilo que já recebemos de Deus. Deus é um ser inesgotável. Deus é uma pessoa que não acaba, não esgota o que Ele tem. Deus é uma pessoa simples. Por que simples, Alex? Porque Ele é. Ele não tem. Ele é sabedoria. Para uma pessoa ter sabedoria, tem que sair de Deus. Ele é conhecimento. Para uma pessoa ter conhecimento, tem que sair de Deus. Deus é amor. Para uma pessoa amar, ainda que seja ímpio, tem que sair de Deus, porque Ele é o simples. E o que Paulo está falando? Vocês não podem parar, vocês têm que conhecer a Deus. É por isso que eu estou orando, para que Deus venha se revelar para vocês. Se revelar, irmãos, é muito importante para nós. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12, olha o que o autor diz. Pois com efeito, quando devíeis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. O que o autor está dizendo aqui? Pelo tempo decorrido. Quanto tempo vocês estão na igreja por esse tempo? Já era para vocês ser mestre. Já era para mim eu estar escrevendo para vocês agora alimento sólido. Mas vocês ainda são crianças na fé.
Tem pessoas que não se desenvolvem na fé. Tem pessoas que têm a mesma mentalidade quando ela entrou pela primeira vez na igreja. Não se desenvolveu. E é essa a preocupação do apóstolo Paulo aqui. Eu quero que Deus se revele para vocês. Por isso que eu tenho orado, por isso que eu tenho persistido. E o interessante é que quando ele fala que vos concedo espírito de sabedoria, revelação e pleno conhecimento, no versículo de número 17, pelas colocações sabedoria, revelação, pleno conhecimento, não é espírito do homem. Muitos teólogos concordam que aqui é o Espírito Santo de Deus, porque quem é que pode dar sabedoria, quem é que pode revelar, quem é que pode trazer conhecimento, se não for o Espírito Santo? Então, muitos aqui acreditam que esse Espírito aqui era para estar com letra maiúscula. O interessante, irmão, ninguém tem a capacidade de conhecer a Deus se não for por intermédio do Espírito Santo. Jó, ele falou isso. Pode alguém pesquisar, fazer grandes pesquisas e encontrar Deus? Não tem como. Somente através do Espírito Santo. Nem a própria natureza tem poder para poder revelar a Deus. O que a natureza ela nos mostra? Opa, existe alguém que criou todas essas coisas. Existe um ser perfeito. Não tem, quando a gente anda, quando a gente vai na praia e vê aquelas pegadas, o que é que a gente fala? Alguém passou por aqui. A natureza, ela vai nos mostrar isso. Alguém passou por aqui. Alguém criou todas essas coisas. E quem criou todas essas coisas é o que Paulo está falando. Deus tem que se revelar para vocês. Por isso que a nossa oração é: Deus se revele para mim. Eu preciso te conhecer como o Senhor é. As tuas sagradas escrituras me mostram como o Senhor é. Eu preciso entender, a minha mente é limitada. Algumas coisas eu ainda não consigo compreender. Se revele para mim, Senhor. Se revele para mim. Existe na pregação, como a gente viu no versículo de número 13 e 14, sobre a chamada eficaz, é o que eu estava falando até com o pastor Austin, eu estava comentando com ele. Que é tão interessante que tudo que acontece no ser humano para bom é Deus. É Deus, irmão. Deus, tudo que acontece na vida do ser humano para bom é Deus, porque o ser humano não é capaz de realizar por si próprio, por causa da sua natureza pecaminosa, alguma coisa boa. Eu acho que o pastor William já falou sobre até a graça comum, que alguns teólogos chamam isso. Então tudo que acontece é bom. Coisa boa vem de Deus. Pai das luzes, é isso que Tiago vai trabalhar. A morte de Cristo, é o que nós estamos vendo, ela foi suficiente para poder salvar todo mundo. A pregação do Evangelho, ela é poderosa para poder salvar todo mundo. Ela é suficiente para isso. Qual é o poder que nós temos? De levar a mensagem até o ouvido de vocês. Isso é suficiente. Mas agora a única pessoa que tem um poder para trabalhar de maneira eficazmente é o Espírito Santo. E é por isso que Paulo está falando aqui, que o Espírito da sabedoria da revelação venha trazer conhecimento dele. Porque nós temos que aprender, irmão, sobre Deus. Porque Paulo está preocupado aqui sobre o pensamento do povo a respeito de Deus? Porque nenhum pensamento é livre. A nossa mente, ela sempre está submissa a alguma coisa, alguma cosmovisão.
Não pense que o seu pensamento é livre, não é. O que Paulo está nos ensinando é, se o Senhor não for o Senhor da nossa mente, outra pessoa será o Senhor da nossa mente. Tem pessoas que estão tanto tempo na igreja que o Senhor da sua mente é a pornografia, é a mentira, é o 71. Alguma autoridade vai ocupar a sua mente se o Senhor não for o Senhor da sua mente. Por isso que Paulo está falando, eu quero que Deus se revele para vocês. Na época de Jesus, existia a filosofia platônica. Ela dizia o seguinte: quanto mais você se conhecer, mais você consegue se libertar de você. Quanto mais você se conhece, mais você consegue se libertar. Isso é mentira, porque Jesus ele falou isso. Se o Filho não libertar vocês verdadeiramente, se o Filho vos libertar verdadeiramente, serei o quê? Livre. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais livre e mais liberto nós somos do nosso eu. Quanto mais nós conhecemos a Deus. Por isso que é muito importante, irmão, nós conhecemos a Deus. E aqui, esse conhecimento aqui, irmão, não é somente o conhecimento formal. Não é somente um conhecimento que fica no nosso intelecto. Não. É um conhecimento prático. É um conhecimento relacional. É um conhecimento onde que nós conhecemos a Deus como nosso Pai e nós fazemos questão de ser filho obediente a Ele. Esse é o conhecimento que nós temos que ter de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós se colocamos a disposto a fazer a sua vontade. E Paulo ele continua, versículo de número 18. Iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo ele vai falar assim, iluminados os olhos do vosso coração. Paulo primeiro ele está orando com persistência para que Deus viesse o quê? O Espírito Santo viesse o quê? Dar sabedoria, revelação e conhecimento dele, de Deus. Agora Paulo vai falar assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração. Nós sabemos que aqui Paulo ele está falando sobre a faculdade da nossa alma, o homem interior. Agora que o homem interior foi iluminado, mas como que esse homem interior foi iluminado? Como que essa pessoa ela conseguiu enxergar Deus? Como que ela consegue entender quem é Deus? Porque Paulo está falando aqui, iluminados os olhos do vosso coração. Já que Deus se revelou para vocês, Deus se mostrou para vocês quem Ele é, os olhos de vocês foram iluminados. Agora vocês conseguem enxergar quem Deus é. E como que isso aconteceu? Como que Deus operou esse milagre em nós? Olha o que Paulo vai falar, irmãos. Acompanhe comigo no versículo de número 19 ainda. Olha o que ele diz no versículo 19. Na segunda parte. Quando ele fala iluminado os vossos olhos, ele vai falar três coisas que nós temos que entender. Mas depois dessas três coisas, ele fala assim, ó, segundo a eficácia da força do seu poder. Como que os nossos olhos foram iluminados para a gente poder enxergar Deus? Para a gente conseguir ter revelação de Deus. Como que isso aconteceu? Ele fala, segundo a eficácia da força do seu poder. E que poder é esse? Paulo, irmão, ele esgota aqui palavras referentes a poder
que existia no grego. As diferentes palavras que existiam no grego, Paulo esgota aqui. Paulo ele fala sobre o dínamos, que é um poder que igual dinamite explode. Paulo ele fala sobre uma energia, que quer dizer uma energia. Kratos, que quer dizer uma força exercida. E ischios, que é uma grande força inerente. Paulo esgota aqui. Cada palavrinha que Paulo ele vai falando, colocando poder. Paulo ele está fazendo uma diferença, ele está esgotando, para a gente ter uma noção do tamanho desse poder. Qual foi o poder então, pastor? Que conseguiu iluminar meus olhos para eu poder enxergar essa grandeza dessa obra fantástica, que eu faço parte. Olha esse poder, irmão, o que Paulo vai falar? Segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder foi esse? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, fez Jesus ser assunto aos céus, colocou ele à direita de Deus e deu para ele todo o domínio. É esse poder que operou em nós. É esse poder que operou em você. É esse poder que operou em mim. Irmão, você tem noção disso? Você consegue captar o tamanho desse poder? Agora, pare para pensar comigo, é isso que Paulo vai tratar do assunto agora. Se esse poder foi esse poder que ressuscitou Jesus, levou ele ao céu, colocou à direita do Pai, deu todo o domínio para ele. Se é esse mesmo poder que operou em mim, não era para o pecado ter sido crucificado com Jesus na cruz, e hoje o pecado não ter mais esse poder em mim? E é isso que Paulo vai trabalhar agora. Depois que os olhos de vocês forem iluminados, depois que a cegueira foi dissipada, agora Paulo vai nos mostrar 3 verdades aqui. A primeira verdade que Paulo vai falar, primeiro ponto, já que você conseguiu ver quem é Deus, sabe quem é Deus, tem revelação de Deus, o que é que você precisa saber agora? Qual é o seu chamado? Primeiro ponto, você tem que saber quem você é. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Eu agora sou filho de Deus, tá? O que o filho de Deus faz? Como que o filho de Deus tem que se comportar nesse mundo? Como que o filho de Deus, que agora é filho de Deus, que em um único corpo existe 2 pessoas, como que ele pode se comportar? Uma pessoa que não foi alcançada por essa graça salvadora, existe uma única pessoa. Agora em mim e você, que fomos alcançados por essa graça, existe 2 pessoas. Uma pessoa que se inclina para a vontade do Espírito e outra pessoa que quer se inclinar para a vontade da carne. Por isso que existe uma batalha entre nós. Entre eu e entre o meu outro ser, existe essa batalha. E eu tenho que saber quem eu sou agora, para eu poder vencer essa batalha. Por quê? O domínio do pecado já não existe mais. Mas não quer dizer que o pecado não tem a sua força. O pecado, irmão, ele é tão terrível. Não é o pelagianismo, né? Pelágio, ele falava que o homem ele poderia ser bom, ser mau, de acordo com a cultura que ele vivia. Ele aprendia, ele tinha exemplo de pessoas ser mal, então ele seria mal. Tinha exemplo de pessoas ser boa, ele seria bom. O pecado não tem idade, o pecado é terrível. E se eu não saber qual é o meu chamado, o pecado vai me dominar. Por isso que Paulo está falando, tem que saber qual é o seu chamado. Primeiro chamado que o apóstolo Paulo vai nos mostrar é humildade. Paulo, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, eu apóstolo de Cristo. Por isso que eu estou escrevendo para vocês. Mas no capítulo 3, versículo 8, ele vai falar assim, eu sou o menor de todos os santos. Olha só,
Uma pessoa que era apóstola, e quando ele olha para a igreja, ele fala assim: eu sou menor do que todos vocês. Humildade. Crente tem que ter humildade, irmão. Eu não posso ser um crente soberbo. Se eu for um crente soberbo, a graça não me alcançou. Quanto mais eu tenho revelação de Deus, mais humilde nós nos tornamos. Porque o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, mostra que eu não sou nada. Mostra que você não é nada. Mostra que com a revelação de Deus, tudo dependemos de Deus. Dependemos de Deus, irmãos. Dependemos de Deus. Lutero falava que quanto mais escravo de Cristo ele se sentia, mais livre ele era. Outro ponto também, qual é o nosso chamado? É fazer tudo para a glória de Deus. Deus está fazendo todas essas coisas com um único motivo: para a sua própria glória. Se Deus está fazendo tudo para um único motivo, que é para a sua glória, por que eu vou dar mau exemplo para que o nome de Deus venha a ser blasfemado sobre o mundo secular que nós vivemos? Isso é muito importante. Olha só, irmão, quando eu não era cristão, qualquer trabalho que eu fazia e realizava, eu fazia para mim tirar proveito. Agora, o cristão não pensa assim. A gente tem um mundo espiritual dentro de nós, mas também tem uma parte secular dentro de nós. Então, o que eu penso agora? O que nós temos que fazer? Foi isso que Lutero falou. Se quer ser um bom sapateiro, dá um preço justo e faça o melhor. Se qualquer profissão que nós exercemos, nós temos que fazer o melhor, não para tirar proveito de dinheiro, nós temos que fazer o melhor para que a glória de Deus venha a ser revelada ali. Se nós fazermos com perfeição, o nome de Deus vai ser glorificado. E olha que crente fantástico, rapaz certo, olha como é que ele faz, caprichoso, olha, rapaz, aí, ó, tá difícil de ver crente assim. Como é que você fica? Quando você sabe que o nome de Deus foi exaltado por aquilo que você fez, que o mundo está vendo. É isso que Deus quer. Qual é o nosso chamado? Ser humilde. Qual é o nosso chamado? Fazer tudo para a glória de Deus. Mas acaba aí o nosso chamado? Não. Não acaba aí. Nós somos eternos soldados e combatentes. Nós não somos soldados de ficar na guarita. Não, nós não somos soldados. Nós não somos soldados de ficar de braços cruzados, de tranco. Não, a gente está na guerra, irmão. Somos soldados de guerra, de enfrentamento. Enquanto eu não entender isso, eu vou ser sempre vencido. Eu canso de falar isso lá na igreja de Campo Grande, lá em casa, em qualquer um que anda comigo. Eu não tenho... O meu maior medo não é o diabo. O maior medo que eu tenho é aquilo que está dentro de mim. Essa pessoa aqui. Eu só vou ser livre dessa pessoa aqui quando o meu corpo for glorificado. Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando aquilo que é mortal se revestir da imortabilidade. Aí sim, tragado foi a morte pela vitória. É o brado que Paulo vai dar na sua carta aos Coríntios. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que entender, irmão, desde o momento da conversão até o momento da nossa morte, nós vamos estar nessa batalha. Você vive numa batalha. Contra quem? Contra você, essa pessoa que está dentro de você. Você tem que reconhecer, irmão, o teu chamado. Qual foi o meu chamado, pastor? Para batalhar. Não posso cochilar. É quando eu falei com o Lonzinho está dormindo, tu é brabo, ele fala, eu não durmo, eu cochilo, ó. Ele abre o olhinho assim, rapaz. A gente tem que estar assim, com o olho aberto. Com o olho aberto. Diante de um coração corrupto. Diante de um diabo muito ativo. E diante de um mundo que nos ilude.
Nós precisamos estar sempre combatendo, senão nós estamos perdidos. Perdido. Outro ponto que Paulo vai falar, nossos olhos foram iluminados, para quê? Aí ele vai falar, versículo de número 18. Saber de qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, nós temos uma herança. Que herança é essa, Alex? O apóstolo Paulo vai falar a maior herança que nós temos, ainda nessa carta. Capítulo 3, versículo de número 8, na segunda parte ele fala assim, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Olha o que ele fala, irmão. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Enquanto você, irmão, não entender que Cristo é melhor e maior do que o céu, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Tem pessoas que não querem conhecer o Evangelho. Não esquenta mais para o Evangelho. Mas fica viajando como que vai ser na glória. Cristo é maior do que o céu. Esse Evangelho que você lê todo dia, Paulo está falando que é riquezas insondáveis de Deus. O maior bem que nós podemos ter nessa terra é o Evangelho. Não é Michele que é o meu maior bem. Não é a minha saúde que é o meu maior bem. Não é meu trabalho. Não é aquilo que eu tenho que é o meu maior bem. É Cristo que é o meu maior bem. Porque Cristo, irmão, ninguém pode tirar. Se a Michele for o meu maior bem, ela pode morrer, como é que eu fico? Se minha saúde for o meu maior bem, Deus pode me colocar acamado e como que eu fico? E se a riqueza for o meu maior bem, Deus pode me fazer pobre, como que eu fico? A fundação do cristão tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo, irmão. Enquanto você não entender que Cristo é a maior riqueza que nós possuímos, irmão, você já viu quantas pessoas existem doentes? Com excesso de pensamento do passado, com excesso de pensamento para o futuro. Cristo tem que ser o nosso fundamento, irmãos. Cristo tem que ser aquele que nossos olhos desejam e sempre está contemplando. Tudo está acontecendo. Cristo é o meu Salvador. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é eterna. Se Cristo, irmão, enquanto Cristo não for a riqueza maior da sua vida, irmão, você nunca vai experimentar as insondáveis riquezas desse Evangelho. Nunca. E é o que Paulo fala. E os meus olhos também foram iluminados para quê? Para eu saber, irmão, o que no versículo 19 vai falar. O qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Já que eu conheci o meu chamado, já que eu sei quem é minha herança, essa herança ninguém tira. Essa herança ninguém tira de nós, que é Cristo. Essa alegria ninguém tira de nós, foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. A minha alegria ninguém vai poder tirar do coração de vocês, ninguém tira. Ninguém. Já que eu sei tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? Já que eu estou no combate, sou um grande soldado e estou combatendo diariamente, tenho essa herança, o que é que eu tenho que fazer agora? É o que Paulo termina. Na sua terceira parte, ele fala, o qual a suprema grandeza do seu poder para com todos os que cremos. O que nós temos que fazer? Descansar. Descansar em quem? Em Jesus, que Ele é o nosso poder eterno. É descansar nele. Não é andar ansioso pelas coisas de amanhã. Não é andar depressivo pelas coisas do passado. Não, é descansar nele. Deus, eu quero descansar em Ti, Senhor. Está dando tudo errado.
Eu não consigo nem sequer dar um passo, acrescentar um segundo da minha vida. Senhor, toma o controle de tudo. Deixa eu descansar em Ti. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós temos que entender a suprema grandeza do seu poder. Poder dele, irmão. Cristo nos garantiu esse poder. Cristo nos garantiu que nós estamos dentro do plano de Deus. Cristo nos garantiu a vida eterna. Eu tenho que somente o quê? Descansar. Eu combato e descanso. Dando continuidade, versículo de número 20. Ele fala, fazendo, o qual exerceu ele em Cristo, né? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quando ele fala que fazendo sentar à sua direita, está falando o seguinte, né? Que Cristo hoje ele está num lugar de privilégio. Direita, lugar de privilégio, lugar de autoridade. É isso que Paulo está falando. Você lembra quando Cristo ele ressuscitou, quando ele aparece para os seus discípulos, Mateus 28, 18, o que ele fala? Todo poder foi me dado nos céus e na terra. O que o diabo ele oferece para Jesus no deserto? Toda a glória desse mundo. Quando ele ressuscita, ele fala assim, ó, todo poder foi me dado no céu e na terra. O que o diabo queria dar? Coisa da terra. Agora Jesus, quando ele ressuscita, o que ele fala? Eu tenho todo o poder, não só na terra, mas também no céu. Por isso que agora Paulo está falando que ele está à direita de Deus. Ele está num lugar de privilégio e num lugar de autoridade. Apocalipse capítulo 5, capítulo 6, a gente vê Jesus, ele toma o livro da mão daquele homem que está sentado no trono branco, e no capítulo 6 o que ele faz? Ele abre autoridade. Quem está governando todas as coisas nos céus e na terra? Deus. Nada foge do seu controle, é Deus. No versículo de número 21, irmãos, olha o que ele fala. Já que Jesus está à direita de Deus nos lugares celestiais, o qual que nós, a igreja, já estamos lá, é isso que capítulo 2 vai dizer, nós já estamos lá. O pastor William cansa de falar o quê? O já e ainda não. Para Cristo nós já estamos lá, para nós ainda não. Então, aqui o que ele está falando? Já está à direita de Deus, Deus já está governando todas as coisas. Quem Deus ele governa? Olha no versículo de número 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir. Alguns teólogos, inclusive até o próprio João Calvino, ele vai falar que todos esses nomes aqui estão se referindo a anjos. Porque naquela época, tanto os judeus como os gentios, eles davam muito crédito a anjos. Então, que alguma coisa acontecesse, eles acreditavam que era anjo. O que Paulo está falando aqui? Ó? Que Deus, Jesus, está à direita de Deus, autoridade. Aí ele fala, acima de todo e qualquer anjo. Ainda que Paulo ele fala principado e potestade, aqui coloca algumas ordens aqui, a gente não vai se prender nisso, mas o que Paulo está falando? Deus está acima de todos eles. Irmãos, Paulo aqui, ele garante, ele transmite a visão de Cristo exaltado. É o que eu estava falando lá na igreja. Pare para pensar, Tudo que é, qualquer ser criado que se movimenta, que respira, que vive, qualquer um, Deus, ele transmite essa vida para essa pessoa, senão essa pessoa não vivia. O animal, se Deus tira essa vontade ativa dele, esse ato dele, essa pessoa vai ficar imóvel. É isso que Paulo vai tratar em Atos capítulo 17. Quer vivamos, quer se movemos, quer existimos, é Deus. Então tudo é Deus. Ninguém foi insuficiente. Adão se achou o quê? Suficiente demais. Ele sempre foi o quê? Insuficiente. Ele nunca foi suficiente. Ele sempre dependeu de uma pessoa para poder existir. Quem ele dependia? De Deus. Os anjos dependem de quem para poder existir? Deus. Toda criatura que se move, tanto a imaterial quanto a material, depende de Deus. Eu te pergunto, qualquer anjo, se ele existe, é por causa de quem? Por causa de Deus. O diabo é o quê?
é um anjo. Caído. Só sabe fazer mal. Não tem outra coisa que o diabo consegue fazer a não ser o mal. Mas ele continua sendo um anjo. Deus, no momento que Deus quiser, Deus pode fazer o quê, irmão? Ele depende de Deus para poder existir. O diabo ele não existe por força própria, por vida própria, não, ele depende de Deus. É isso que nos faz descansar. Que tudo isso que eu estou vendo, tudo isso tem um objetivo, ainda que eu não entenda. Deus tem o melhor. Ainda que o diabo exista, Deus tem o melhor. O plano de Deus é melhor, o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é imutável. É o melhor. Cristo está acima de todas as poder que existe, não só no presente, é o que Paulo vai tratar, como também no futuro. A autoridade de Deus é eterno. A autoridade de Cristo é uma autoridade eterna, não terá fim. Ainda que surja nesse mundo ou no mundo vindouro, ele continua sendo esse eterno, poderoso, com autoridade de Deus. 22, irmãos, e a gente já está finalizando. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando fala todas as coisas aqui, irmão, é todas. Irmão, pelo amor de Deus, não pense que é só a igreja, não, cara. O universo e a igreja está debaixo da autoridade de Deus. Irmão, não tem uma estrela sequer que consegue se movimentar se Deus não dá a ordem. Para se ter uma noção, só de galáxias existe aproximadamente, os estudiosos acreditam, entre 4 a 6 trilhões de galáxias. Sabe o que é isso, irmão? Você consegue imaginar só de galáxia? De 4 a 6 trilhões. Cada galáxia dessa, olha só, irmão, cada galáxia dessa, existe aproximadamente centenas de bilhões de estrelas. Os cientistas acreditam que existe mais estrela no céu do que grão de areia na beira de todo o mar do planeta Terra. E sabe o que Isaías fala? Que Deus chama cada uma pelo seu nome e elas atendem. Deus tem um domínio de tudo. Não tem aquela pessoa que saiu de casa para fazer o mal. Ele saiu de casa com a intenção de fazer o mal. Aí, de repente, é você que está vindo na direção dele. Ele está pronto para te roubar. Deus vai lá e impede, porque ele tem um domínio de tudo, irmão. Aquela pessoa que saiu querendo matar alguém, viu você, vai te matar. Deus impede, porque ele tem poder de tudo. Não tem um sequer, irmão, que possa fazer um movimento se não for da permissão de Deus. É isso que Paulo está falando, ele tem o domínio de tudo. Todas as coisas, irmão, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Está falando que ele tem um domínio de todas as coisas, seja no universo, seja na terra, qualquer lugar. Ele tem todo o domínio, irmão. Tudo está subordinado a ele. 23, 22 e 23 ainda dando continuidade. No finalzinho do 22 diz assim, ó. Debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deu à igreja significa que Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Não é papa que tem. Não é pastor que tem. É Deus que tem autoridade. Se lembra quando ele manda João escrever as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia? Ele fala que estava no meio da igreja. Ele falou que tinha nos candeeiros na palma da sua mão. É Ele, irmão. É Ele. É Ele, querido. Você sabe o que é Deus governando o seu povo? É Ele. É Ele, por isso que Ele deu à igreja. Ele governa, Ele guia, Ele dirige a igreja. E Ele continua, o qual é o seu corpo. O que Paulo está falando? Existe uma união vital, tão íntima, real, entre o cabeça e o corpo. É uma união. Ó, nesses lugares, entenda bem, que você vê que quem é o cabeça da igreja é o pastor, qualquer um dos líderes, esse lugar Deus não está.
aquele corpo ali não é de Deus. A igreja, para ser de Deus, o cabeça tem que ser Cristo. Uma vez eu vi um camarada desceu do carro e as pessoas jogando tapete assim, ó, em cima do cara, e o cara andando assim no tapete. As pessoas tiravam o tapete assim e corria lá e... Pelo amor de Deus, irmão, acorda aí, acorda para a vida. Por isso que Paulo fala que o Evangelho é riquezas insondáveis. Quanto mais nós conhecemos o poder de Deus, as suas escrituras, menos nós seremos enganados. E era isso aqui que os Efésios estavam correndo perigo. Passaram anos numa cosmovisão adorando Diana. Anos. Agora a mente deles não tem que ser somente informada, tem que ser o quê? Transformada. Informação é uma coisa, transformação é outra. E quem tem poder para transformar, quem é? Cristo. Eu pego toda a informação, mas quem tem o poder de transformar a minha mente é Cristo. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 2, ele trabalha esse assunto logo no primeiro versículo, no segundo versículo. Renovai o vosso entendimento. Nosso entendimento tem que ser o quê? Renovado. Renovado com o quê, Alex? Com as coisas de Deus. Qual é o pensamento de Deus segundo a revelação? A minha mente tem que ser igual ao pensamento de Deus. Qual é o juízo de Deus segundo a revelação? O meu juízo tem que ser igual ao juízo de Deus segundo a revelação. O que ele odeia, eu tenho que odiar. O que ele ama, eu tenho que amar. O que ele abomina, eu tenho que abominar. O problema é que hoje não está acontecendo isso. Corremos um grande perigo. Outro ponto que ele fala aqui, finalizando, ele fala, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. A igreja, irmão, ela é inteiramente dependente de Cristo. Dele, entenda bem, dele, de Cristo, dele, da igreja, deriva a sua vida. Se a igreja tem vida, se a igreja é fervorosa no Espírito, deriva de Cristo. É de Cristo que exala. É de Cristo. Tudo, irmão, que é necessário à existência da igreja está em Cristo. Tudo. De repente você tem lutado tanto tempo, irmão, contra aquilo que está dentro do seu coração. Isso acontece. Somos de carne. Às vezes nós estamos presos com um pensamento, com um pecado, com algum sentimento, com algumas ações que a gente não consegue de nos libertar. Mas Cristo tem todo o poder, esse poder que Ele tem, Ele deu à igreja. Não existe, irmão, sequer um pecado que Cristo não pode destruir. Agora, eu tenho que reconhecer quem eu sou, quem Deus é. Eu sou uma criatura que foi alcançada por essa graça maravilhosa, fazendo parte do plano de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar e lutar e combater para que isso venha ficar no passado. Eu venha ser agora uma nova criatura. A santidade venha fazer parte da minha vida. Por quê, irmão? É o mandamento de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. É o mandamento de Deus. Finalizando. O poder de Deus. Você pode imaginar o poder de Deus? Com a palavra, ele formou tudo. Romanos capítulo 4, Paulo vai trabalhar falando que ele chama à existência aquilo que não existe. Ele chama. O poder dele, é isso que a gente acabou de ver. Repousa sobre a igreja. Acabamos de ver isso. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu, você. Entenda que o poder dele, que criou todas as coisas, repousa em nós. E isso nos traz paz. Paz. Eu quero, irmão, que você saia daqui em paz. Reconheça o seu chamado. Sabe que o maior tesouro que nós temos é o Evangelho, é Jesus Cristo. E saia em paz. Tudo que acontece na minha vida e na tua vida é Cristo.
Às vezes que eu não fui roubado uma vez, já fui roubado 2 vezes, já levaram meu carro. E toda vez quando roubam o meu carro, quando eu desço do carro, sabe qual é o meu pensamento? Eu falo, Senhor, obrigado, Pai. Porque eu poderia ser igual a ele. E o Senhor não deixou ser igual a essa pessoa. O poder de Deus repousa em nós, irmão. Nada acontece na nossa vida. Se no universo nada acontece sem a sua vontade e a sua permissão, imagina a vida da igreja. Quando a gente consegue compreender essas belezas, irmão, nós andamos em paz. Estou desempregado? Paz. Estou doente? Paz. Tem algum problema? Paz. Andamos em paz. É o que Jesus falou. Deixo a minha paz eu a vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Paz.